Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro Antônio e Cleópatra, do Andrew Goldsworth, publicado no Brasil pela editora Record. Mas antes de falar sobre o livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Antônio e Cleópatra, publicado no Brasil pela editora Record e escrito pelo Adrian Goldsworth, é um livro que sempre esteve no meu radar. Eu tenho ele aqui na minha estante desde o ano de 2020. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2018, então ele já está há bastante tempo aqui aguardando para ser lido, mas o título e esses personagens que são tão importantes para a história de forma geral, e eu acho que muito mais a Cleópatra, que faz parte aí do imaginário, então ela tem a relevância dela dentro da história, mas eu acredito que é aquele tipo de personagem que acabou quebrando barreiras e entrando, conforme eu disse, dentro do imaginário de algumas pessoas. Eu, assim como a maioria das pessoas que talvez conheçam esses personagens históricos, conheça muito mais sobre aquilo que é divulgado ali no senso comum. Então, sobre ambos, basicamente, antes de ler esse livro, eu saberia as coisas mais superficiais sobre cada um deles, se assim eu posso dizer, mas com esse livro eu acabei, primeiramente, aprendendo outras coisas, muito obviamente, já que é um livro que vai falar sobre a história desses dois personagens, então mostra um pouco individualmente cada um e muito posteriormente vai falar sobre os dois, já que eles tiveram um relacionamento que foi bem importante na trajetória de ambos. Então o livro acaba fazendo com que você tire algumas coisas que você sabe ali do senso comum, que às vezes você vê sendo adaptado em filmes e que você sabe que é muito próximo de uma adaptação livre, né? E o livro ele acaba entregando alguns acontecimentos e principalmente da jornada de ambos que não são tão retratados ou tão falados. E aí eu acho que, fugindo muito mais do aspecto de você ter um livro que vá tratar historicamente disso, então por mais que eu vou falar um pouco sobre o autor, ele é formado em história antiga, esse livro ele não ele não afasta o leitor por conta de didática muito difícil, então eu acho que é um livro que merece realmente ser lido por todo mundo. O Adrian Goldsworth nasceu em 1969, ele que é um historiador e pesquisador britânico, já escreveu diversas obras, mas poucas foram traduzidas aqui para o Brasil. Eu acredito que Antônio e Cleópatra é um dos seus livros mais famosos, ele que é especialista em história militar da Roma Antiga, então ele já atuou como consultor em diversas produções para TV, seja documentário ou séries, incluindo aí trabalhos para Netflix, para BBC, o History Channel. Então, é uma pessoa, é um profissional, na verdade, que entende bastante sobre a história da Roma Antiga. Então, basicamente, todas as suas obras vêm muito com esse contexto histórico de explicar, principalmente, aquilo que não tem nada comprovado, esses fatos que nunca foram comprovados, fatos que poderiam de fato existir e aqueles que de fato existem e que não é tão divulgado. Então se constrói um imaginário em relação a esses personagens, os protagonistas aqui do livro, que eu vou dizer, que é tanto o Antônio quanto a Cleópatra, e você não vê isso tão divulgado, e você percebe que isso não faz parte principalmente do senso comum em relação às pessoas que acabam falando sobre esses personagens ou retratando eles nas mais diversas mídias. Antônio e Cleópatra é o livro de abril do Desafio de 12 Livros para 2025. É um livro que eu já tenho há bastante tempo aqui na minha estante, conforme eu falei na introdução do vídeo, mas é um tipo de livro que o assunto me chama muita atenção. Então, obviamente que pelo tamanho, que são quase, eu acredito que são mais de 600 páginas, então é um tema muito denso, porque aqui, de certa forma, nós não estamos diante de uma biografia desses personagens. É que ele está trazendo dados históricos
e confrontando aquilo que realmente aconteceu, aquilo que realmente existiu, para que o que ainda não existe nenhuma evidência. Eu acredito que a experiência de trabalho do autor faz toda a diferença aqui, porque ele vai tocar em assuntos que realmente importam. Então, não é o tipo de livro que você precisa ter medo de encarar, nem pelo número de páginas, nem pelo assunto, e nem pelo escritor, que é formado em história na Universidade de Oxford. Isso não deve ser um ponto para te afastar, e muito pelo contrário. Eu encontrei aqui uma escrita que é muito clara em relação a tudo que está sendo contado. Então, de todos os personagens mesmo que vieram antes do Antônio e da Cleópatra, como esses dois nomes se tornaram tão relevantes para a história. Então, um ponto a se dizer, obviamente, é que aqui nós teríamos duas formas de você usar ou de você ler esse livro. Primeiro, que você pode ler aí, digamos que de cabo a rabo, então, o que foi o que eu fiz, li de uma vez, e ok, mas você também pode, muitas das vezes, utilizar esse livro como uma leitura paralela ou uma leitura de acompanhamento para outras obras que tratem do mesmo assunto, porque eu acredito que isso também vai ser muito enriquecedor. Então, de primeiro ponto, não é um livro que você vai absorver 100% das informações. Eu acho que isso é unânime, que de nenhuma obra você acabe fazendo isso, mas é um livro que ele vai precisar aí ser revisitado em muitos momentos, principalmente se você é daquele tipo de leitor que busca histórias que se passam nesse período, ou que por algum motivo você vá ver alguma série, algum documentário que fale sobre os personagens. Então, acho que é um livro de pesquisa muito interessante e que certamente vai enriquecer a sua experiência ou o seu conhecimento na busca aí de saber um pouco mais sobre Marco Antônio e principalmente sobre a Cleópatra. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre quem foi a Cleópatra, quem foi o Marco Antônio, o que cada um deles fizeram para se tornarem tão relevantes aí dentro da história, porque eu acho que tudo isso faz parte aqui dessa experiência, mas obviamente que existe muito mais acesso e interesse às informações sobre a Cleópatra, ela que foi aí a rainha do Egito, enquanto o Marco Antônio, às vezes, ele foi alçado aí como apenas um homem que ficou à disposição, apesar de ele ter tido uma importância grande em vários aspectos aqui que são desenvolvidos no livro. Eu percebi, depois que li o livro, que a história dele, por mais que o autor tente estabelecer ali a importância de ambos, obviamente a Cleópatra é quem despende aqui de mais páginas, até mesmo para apresentar a sua própria árvore genealógica, já que você conhece outras personagens que também tiveram esse nome, e o autor faz questão de apresentar todos eles para que você possa, principalmente, entender a diferença, qual foi a importância e como ambos se tornaram tão importantes aí na história. Outro ponto que é bem desenvolvido aqui no livro é que ele vai trazer os principais pontos reais de cada um desses personagens, mas também o Adrian ele separa muito bem para o leitor aquilo que realmente aconteceu do que é mito, e principalmente qual foi o legado de ambos os personagens dentro da história. E aí aqui, obviamente que eles tiveram uma importância muito grande aí dentro da história, vamos dizer, local de Roma, do Egito, porque vai ter algumas nuances do texto que vai tratar sobre isso, mas eu acho que muito mais é de clarificar é, esses personagens dentro do contexto da história mundial, já que, de certa forma, eles são bem importantes. O livro tem um subtítulo muito interessante, que eu vou ler aqui para vocês, que é A História dos Amantes Mais Famosos da Antiguidade. Então, de certa forma, aqui o Adrian Goldsworth ele vai estabelecer pontos de limite em relação a tudo que ele escreve dentro dessa frase. Porque eu acredito que dentro do imaginário, ou às vezes a Cleópatra ela é apresentada como uma pessoa sedutora, manipuladora, e aí às vezes
os autores ou mesmo as pessoas que levam essa personagem ao conhecimento geral acabam trazendo ela dessa forma. Então, aqui no livro você vai acompanhar uma perspectiva totalmente diferente dela. Então, aquilo que eu falei anteriormente, que toda a árvore genealógica dela acaba sendo explorada e muito além disso tem toda a questão do contexto histórico, do contexto político que o livro passa para o leitor. Então, isso é muito bem desenvolvido e fica muito clara a importância da Cleópatra na construção do seu próprio legado, digamos, historicamente falando. E quanto ao Antônio, ele acaba também sendo retratado de uma perspectiva, e aqui para mim foi até uma surpresa, porque não é um personagem dentro da história que eu tivesse tanto conhecimento, não que em relação a Cleópatra eu tivesse, porque aquilo que eu disse, eu tinha muito aquilo que faz parte do senso comum, então aqui dentro do livro é, eu acabei tendo uma perspectiva principalmente em relação a Cleópatra, mas pela forma que o autor escreve, ele sempre traz essa visão do que é consenso geral para o que de fato é a visão que esses personagens realmente representam dentro da história. Então, existe muito mito em relação a aos dois, né? Tanto nas suas relações individuais quanto na sua relação de casal, e principalmente o desfecho que levou aí à morte de ambos. Então, existe também uma certa romantização, já que isso, posteriormente, alguns autores bem famosos acabaram adaptando esse desfecho trágico de ambos. Então, o Adrian, ele traz uma nova perspectiva até mesmo sobre isso, desmistificando o que é real do que é simplesmente falácia, mas o livro vai realmente tratar aí sobre o legado tanto do Antônio quanto da Cleópatra aí dentro do contexto da história mundial, e aí algumas referências ao que as suas posições políticas e as suas, digamos, vou chamar de governo, mais conectado a Cleópatra, de certa forma, como isso foi impactar lá na frente, inclusive tendo uma certa conexão com a formação do Império Romano. Então, é bem interessante como o autor entrega esse, essa história, e aí ele faz justamente o contrário, que é deixar de falar sobre o romance dos personagens, ainda que seja retratado, mas esse não é o ponto mais importante desse livro. Ele tem uma outra pegada, ele vai falar sobre outras coisas, justamente talvez aqui nós tenhamos uma crítica a esse modo de se referir aos dois personagens ao longo dos anos. Fica a recomendação de Antônio e Cleópatra, do Adrian Goldsworth. Acho que você precisa incluir esse livro aí nas suas próximas metas de leitura. É um livro muito interessante e que vai valer a pena a experiência de leitura. Para finalizar o vídeo, gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Lembrando que tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo.